Vamos falar agora sobre a depreciação do ativo imobilizado, um tema muito importante que é fundamental a gente saber como efetuar corretamente. Então, o que diz sobre a depreciação? Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente. Então, lembra que a norma não determina o que compõe um item do ativo imobilizado, o que compõe um motor, o que compõe uma estrutura, né? Isso quem vai definir é a empresa. Só que a norma diz o seguinte, que componente de item, então as várias peças de um mesmo motor que tiver um valor significativo deve ser depreciado separadamente. Então a empresa vai ter que identificar quais são essas peças e fazer a depreciação separadamente. A entidade deve alocar o valor inicial reconhecido de um item imobilizado aos componentes significativos desse item e deve depreciá-los separadamente. Então ela traz um exemplo aqui, né? Vamos supor no caso de uma aeronave, né? A empresa pode registrar separadamente, está duplicando aqui. A empresa pode contabilizar separadamente, por exemplo, a estrutura e os motores da aeronave, né? Então, ela registra isso aí, são dois itens são dois componentes que fazem parte de um item do imobilizado, como no caso a aeronave, né? E a empresa então deve registrar a depreciação desses itens de forma separada. Um componente significativo de um item imobilizado pode ter vida útil e o método de depreciação que sejam os mesmos que a vida útil e o método de depreciação de outro componente significativo desse mesmo item. Esses componentes podem ser agrupados no cálculo da depreciação. Então, vamos supor que os vários componentes, como no exemplo, a estrutura e o motor, tem uma mesma vida útil, aí eu posso agrupar e fazer a depreciação da aeronave. Agora, se esse item do imobilizado aeronave possui componentes com depreciação distintas, então a estrutura tem uma vida útil diferente da vida útil dos motores, então eu preciso registrar a depreciação separadamente. Eu preciso pelo menos calcular separadamente. Conforme a entidade deprecia separadamente alguns componentes de um item do ativo imobilizado, também deprecia separadamente o remanescente do item. Porque, como eu mencionei, a aeronave pode ser um item do imobilizado. O motor é composto por vários itens, né? Vamos usar uma mesma nomenclatura para não confundir. A aeronave pode ser um item de imobilizado. O motor é um componente do item aeronave. Dentro do motor podem ter ainda outros componentes, né? Então, esses outros componentes dentro do motor também vão sofrer depreciação, assim como a determinada pelo motor. Então, a vida útil, a base de cálculo do motor vai ser a mesma para os outros componentes desse motor. Esse remanescente consiste em componentes de um item que não são individualmente significativos, né? Então, são várias peças, digamos assim, que não são significativas o suficiente para eu ter que separar. Então, a gente deprecia em conjunto. A entidade pode escolher depreciar separadamente os componentes de um item que não tenham custo significativo em relação ao custo total. Então, assim, é permitido, existe a possibilidade de você agrupar diversos componentes e fazer uma única depreciação, que nem as diversas peças de um único motor. Ah, mas os valores, algumas peças do motor são tão significativas,
e eu preciso talvez saber o valor exatamente daquela peça por causa de uma troca que eu vou ter que dar baixa, enfim, aí mesmo não sendo significativo o valor, eu posso fazer a depreciação separadamente, isso não tem problema. Agora, eu só não posso juntar itens de valores significativos e depreciar em conjunto. A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado, a menos que seja incluído no valor contábil de outro ativo. Aqui nós temos um exemplo, né? Vamos supor no caso de ativos imobilizados que são utilizados na produção de outros ativos, né? Por exemplo, a depreciação de máquinas e equipamentos de produção é incluída no custo de produção de estoque. Então, a depreciação sempre vai para resultado, a não ser quando aquele equipamento que está sendo depreciado faça parte do processo produtivo e assim a depreciação vai compor o custo deste produto, né? Valor depreciável e período de depreciação. Qual que é o valor depreciável do ativo? Já falamos lá na definição, mas vamos reforçar. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil. Então, o valor depreciável é o custo menos o valor residual. Deve ser apropriado de forma sistemática. O que é sistemática? Parcelado, né? Gradativamente, aos poucos, ao longo da sua vida útil. Então, eu não posso reconhecer toda a depreciação no primeiro mês de uso se eu vou utilizar o imobilizado durante vários anos. Então, eu preciso distribuir esse custo, esse valor depreciável, ao longo da vida útil. O valor residual e a vida útil do ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício, né? Porque pode ter alteração. Quando eu adquiro um imobilizado, eu registro ele pelo custo, eu já imagino a expectativa do valor residual e eu já defino a vida útil. Mas passou um ano, sei lá, de repente eu utilizei demais esse imobilizado, então eu acho que ele vai depreciar mais rápido, vai ter uma vida útil menor. Ou então eu vejo que esse item vai conseguir ter uma vida útil ainda mais longa. Então, como pode haver variação tanto na vida útil quanto no valor residual, esses quesitos devem ser revisados pelo menos ao final de cada ano. E se for necessário, então, deve ser feito os ajustes contábeis. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. Por que essa informação é importante? O que é o valor justo? Né? Nós imaginamos que é o valor de mercado. O que é o valor contábil? É o custo menos o valor residual. Quando eu vou contabilizando a depreciação, o meu valor contábil vai diminuindo, né? Então, eu registrei um imobilizado por 100 mil, aí ele depreciou 10, então o valor contábil caiu para 90. Aí ele depreciou mais 10, o valor contábil caiu para 80. Então, cada vez que a gente reconhece a depreciação, o valor contábil diminui. Só que mesmo o valor contábil sendo menor que o valor justo, ou seja, o meu imobilizado está registrado por um valor menor do que ele vale no mercado, mesmo assim eu tenho que depreciar. Então, vamos imaginar um imóvel, uma casa, sei lá, que vale, por exemplo, 200 mil reais. Vou colocar aqui que este é o valor justo do imóvel. Só que eu comprei esse imóvel por, sei lá, 180, já depreciei 30 mil, então o valor contábil deste meu imóvel no momento é de 150 mil. Então, tá vendo que ele já está abaixo do que ele vale? Ele já está registrado contabilmente abaixo do que ele vale? Mesmo assim, eu vou ter que depreciá-lo.
a não ser que o valor residual, o que é o valor residual? O valor que eu espero vender o bem depois da sua vida útil seja maior do que o valor contábil, aí eu não deprecio mais. Até porque, pessoal, né, isso é um pouco óbvio, o valor depreciável é o valor, é o custo, menos o valor residual. Então, se o meu imóvel custou 100 e o valor residual dele é 120, eu já tenho menos 20 a depreciar, ou seja, eu não tenho o valor depreciável, né? Mas então é isso, mesmo que o valor contábil seja menor que o valor de mercado, eu tenho que realizar a depreciação enquanto aquele bem estiver na sua vida útil, ok? O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução do seu valor residual, isso nós já falamos. Então, o valor depreciável é o valor de custo menos o valor residual. O valor residual de um ativo pode aumentar, né? Então, por isso que todos os anos é necessário revisar esses critérios. Quando eu adquiro um imóvel, eu tenho a expectativa de vender ele ao final da sua vida útil por um determinado valor. E esse valor, com o tempo, pode aumentar. Muito importante isso, a depreciação do ativo se inicia quando ele está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condições de funcionamento na forma pretendida. Então, vamos supor que eu comprei um ar-condicionado, né? Paguei uma pessoa para fazer a instalação vai compor o custo daquele ar-condicionado, só que eu instalei no inverno, demorei 4 meses para começar a utilizar esse ar-condicionado. Se eu utilizo, por exemplo, o método linear, né, eu vou depreciar esse ar-condicionado mesmo ele não estando funcionando, tá? Porque ele já está disponível para uso. Ficou disponível para uso, já começo a calcular a depreciação, né? No entanto, né, pode acontecer da depreciação ser zero. Mas quando que a depreciação ser zero? Vai depender do método de depreciação. Nós já vamos falar sobre ele, mas, por exemplo, uma máquina que eu vou depreciar pela quantidade produzida. Então, se eu não produzir nada, a minha depreciação vai ser zero, né? Porque a base de depreciação segue a quantidade produzida. Mas, uma vez que o equipamento está pronto, já inicia a depreciação. Só que essa depreciação pode ser zero, dependendo do método utilizado para a empresa. Os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são consumidos pela entidade principalmente por meio do uso. Então, é por isso que a gente vai, então, realizando a depreciação. Porém, outros fatores tais como obsolescência técnica ou comercial ou desgaste normal, né, enquanto o ativo permanece ocioso, muitas vezes dão origem à diminuição dos benefícios econômicos que poderiam ter sido obtidos do ativo. Consequentemente, todos os seguintes fatores são considerados na determinação da vida útil do bem. Então, como a gente pode observar, a norma a NBCTG 27, ela não especifica a vida útil de cada bem, ela não dá uma vida útil para veículos, uma vida útil para equipamentos. Ela observa realmente o período em que a empresa espera utilizar aquele equipamento. Mas as condições de uso, né, porque já que é o uso que traz os benefícios econômicos para a empresa, vai influenciar na determinação da vida útil. Então, o que deve ser observado para determinar a vida útil de um bem? O uso esperado do ativo é avaliado com base na capacidade de produção física esperada do ativo. Então, qual que é a capacidade de utilização daquele bem? Outra questão, desgaste físico normal esperado. Então, se eu utilizar o bem de forma adequada, se eu fizer as manutenções, qual vai ser o desgaste dele, né? A questão de obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção.
Então pode ser que um determinado bem ele se torne ocioso mais rapidamente, né? Vamos imaginar aí nas indústrias tecnológicas, né, que a cada dia surge um novo equipamento, surge uma nova tecnologia. Então pode acontecer que a obsolência desse imobilizado faça com que a vida útil dele diminua, seja menor do que o esperado. E os limites legais ou semelhantes do uso do ativo, que daí seria o caso quando a empresa tem um contrato que dá direito a explorar um determinado ativo. Então, esse tempo apresentado no contrato que dá esse direito vai ser utilizado então como período de vida útil do imobilizado. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade. Então, pode acontecer que um mesmo ativo tenha vida útil diferente em empresas diferentes. Então, uma mesma máquina de costura pode ter uma vida útil de 5 anos para uma empresa e uma vida útil de 7 anos para outra empresa. Vai depender do tempo que ela espera utilizar aquele bem. Terrenos e edifícios são ativos separáveis. Então, mesmo quando você compra uma casa, né, mesmo a empresa, quando você compra uma casa e já tem o terreno ali, é interessante que você contabilize separadamente o valor do terreno e o valor do edifício, tá? É lógico que existe algumas exceções. Por que a gente precisa fazer essa diferença? Porque o terreno ele não é depreciável, tá? E a gente só vai contabilizar a depreciação no edifício, então precisamos registrar separadamente. Mas existem algumas exceções, né? Como por exemplo as pedreiras ou os locais utilizados para aterro. Aí sim, nessas situações, os terrenos terão uma vida útil. Você não vai conseguir extrair pedras de um mesmo local a vida inteira. Ele tem uma vida útil. Se o custo do terreno incluir custos de desmontagem, remoção e restauração do local, essa porção do valor contábil do terreno é depreciada durante o período de benefício obtidos ao incorrer nesses custos. Então, se você precisar melhorar, ajustar o terreno, aí esses custos de melhoria são depreciáveis, o terreno não. E os métodos de depreciação, né? Quais são os métodos que nós podemos utilizar? O método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Então, se o padrão de consumo, por exemplo, uma máquina que trabalha de forma contínua, então ela deve utilizar um método que deprecie os equipamentos de forma contínua. Uma empresa que tem um bem, por exemplo, que vai depreciar, que trabalha um período, outro período não trabalha, então deve buscar um método que não utilize essa depreciação continuada, tá? O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser registrado pelo menos ao final de cada exercício, então pelo menos ao final de cada ano, de cada período contábil, né? Mas a gente pode contabilizar mensalmente, enfim. Se houver alterações significativas no padrão de consumo previsto, o método de depreciação deve ser alterado. Só que aí para isso é necessário observar a NBCTG 23, que são das alterações, né? Então, por exemplo, uma máquina que eu usava sempre, agora eu uso só em alguns períodos. Então, eu posso alterar o método de depreciação. São vários os métodos de depreciação que podem ser utilizados para apropriar a vida útil de um ativo ao longo, né, da sua utilização. Quais são esses métodos? O método da linha reta, que nós também conhecemos como método linear, ou também método das cotas constantes. Qual que é a característica desse método? A gente vai registrar o mesmo valor de depreciação ao longo de toda a sua vida útil. Então, se você tem um equipamento que custou 100 mil reais, tem um valor residual de 10, então o valor depreciável 90 mil.
você vai dividir os 90 mil em partes iguais e depreciar ao longo da vida útil. Se for 5 anos, você vai pegar 90 mil e dividir por 5 anos, então vai ter o mesmo valor de depreciação em todos os anos, né? Então, quando você ouvir falar aí método linear, método das cotas constantes, método da linha reta, todos eles têm essa mesma característica de ter um mesmo valor de depreciação. Método saldos decrescentes, né, que é o que nós conhecemos como o método da soma dos dígitos, que é um mecanismo de depreciação que a gente reconhece uma porção maior de depreciação no início da utilização do bem e uma porção menor de depreciação no final. É quando o bem se desgasta muito mais rápido no início do que no final da sua vida útil, certo? E o método das unidades produzidas. Então, isso aqui se aplica em aqueles equipamentos que a gente utiliza em alguns períodos. Então, eu não vou depreciar ele de forma linear, né? Eu vou depreciar apenas quando eu utilizar. Mas para isso eu preciso saber, então, qual que é a capacidade de produção daquele equipamento. Por exemplo, quantas peças de roupa aquela máquina de costura tem capacidade de cortar. Quantas horas máquina um determinado equipamento tem capacidade de trabalhar. Aí então nós utilizamos esse método, tá certo? Uma atividade que é comum acontecer isso é na atividade rural, né? Os implementos agrícolas, uma colheitadeira, uma plantadeira, os equipamentos, né? Eles são utilizados a cada período. Você usa a colheitadeira só na época de colheita, depois ela fica parada. Então, não é interessante ela ficar sofrendo depreciação. Então, nesse caso, ela é depreciada conforme ela for sendo utilizada. E aí, em vez de ser unidades produzidas, são em horas trabalhadas, né? Verifica-se a vida útil em horas do equipamento agrícola e aí vai depreciando conforme ele for sendo utilizado, né? O método de depreciação que se baseia na receita que é gerada pela atividade que inclui a utilização do ativo imobilizado não é apropriado, ou seja, fazer a depreciação com base na receita. Quando a receita for maior, eu deprecio mais. Quando a receita for menor, eu deprecio menos. Isso não é interessante porque a receita tem outros fatores envolvidos, né? Aumento do preço de mercado, variação do preço de mercado. Já a depreciação ela tem que levar em consideração realmente o consumo do bem, a vida útil, o desgaste, a utilização daquele bem. Então é isso que nós precisamos levar em consideração ao depreciar os imobilizados.